Muito boa noite. O meu nome é Cristóvão Pereira, eu sou o coordenador da direção da ASPEC. A ASPEC é uma associação de empresários e profissionais cristãos e está a realizar o primeiro seminário, webinar, como eu costumo dizer, do ano de 2022. Eu vou pedir então à Ana Santos, que é o elemento da nossa direção, que faça uma pequena apresentação da nossa associação, após o que eu farei a apresentação do orador desta noite, o engenheiro Pedro Augusto, que vai falar sobre a sua experiência no conceito Cristo na empresa. Ana Santos, por favor. Obrigada, Cristóvão. Olá, boa noite a todos. Como já foi referido, a ASPEC é uma associação de profissionais e empresários cristãos. É uma associação sem fins lucrativos que se encontra estabelecida no mercado de trabalho. Dentro da ASPEC temos a ASPEC Business, que se encontra envolvida essencialmente no mundo empresarial. Os seus associados são empresários que têm responsabilidades na administração e gestão de empresas, assim como também profissionais com atividades ligadas às profissões liberais. A visão da ASPEC é mostrar o caminho para uma vida com propósito e significado através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. O propósito da ASPEC é comunicar aquilo que nos satisfaz na vida em encontros de convívio, partilha de experiências pessoais, grupos de oração locais e implementar a estratégia que se encontra em Gálatas 6:10. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Construir uma rede de contactos e agilizar oportunidades entre os cristãos através da criação de uma base de dados online, a que chamamos de parceiros de confiança, é um dos nossos objetivos também a realizar este ano 2022. Para mais informações, aconselho que visitem o nosso site, que é www.aspec.pt. Só para complementar, obrigado Ana pela apresentação, só para dizer e complementar que este webinar é o primeiro do ano de 2022 e ao longo de toda a pandemia temos tido esta preocupação de desenvolver abordagens a temas sociais, empresariais e até técnico-científicos, mas com uma mais-valia, com um enfoque bíblico. Somos elementos, portanto, das mais variadas igrejas e sensibilidades cristãs, evangélicas, maiormente, e, portanto, tem sido muito enriquecedor, porque a Bíblia tem, em todas as áreas, uma resposta muito acutilante, muito interessante. No caso em concreto, é o meu grato prazer apresentar-vos o engenheiro Pedro Augusto, que é o CEO da Permarinde Limitada. É uma empresa de Águeda, dedicada à área da automação, de máquinas industriais e outras. E o engenheiro Pedro, o nosso irmão na fé, ele tem uma experiência muito interessante que pensamos até poder vir a replicar noutras empresas que queiram estudar este case study muito interessante, que ultrapassa aquela visão que temos religiosa de experimentar e vivenciar Cristo só na igreja, ou na família, ou em casa, não é? Portanto, aqui no caso, Cristo da empresa significa que o CEO e os seus colaboradores, os que estão interessados, podem e devem terem uma abordagem em que verdadeiramente a pessoa de Cristo está presente em todos os momentos, seja nos problemas pessoais, seja nos problemas familiares, seja nos problemas técnicos e de gestão empresarial. Mas melhor que ninguém, o Pedro Augusto vai fazer essa apresentação, falar da sua experiência. Eu fiquei muito tocado quando o conheci há uns meses atrás e ele falou da dinâmica que isso tem na empresa dele. Sei que há empresas com esta capacidade e homens e mulheres com esta visão,
mas falar em direto com alguém, de facto, nunca tinha tido. E achei muito interessante, muito impressionante, e melhor que ninguém ele vai falar desses resultados. Portanto, vamos estar muito atentos. No final da sua exposição, teremos certamente a oportunidade de colocar algumas questões sobre quais as dificuldades, problemáticas enfim, e vantagens que tem certamente obtido com esta visão implementada, que é tão rara em Portugal e até no mundo. Portanto, o Pedro é pai, naturalmente, duas meninas, eu já vi a fotografia delas, muito bonitas. É também casado, como já vos disse, reside na área de Águeda, é um elemento e pertence à Igreja Wesleyana de Águeda, da mesma cidade. E ele, portanto, vai naturalmente apresentar-nos a sua visão e a sua experiência, que eu considero muito relevante, da implementação do paradigma Cristo na empresa. Pedro, muito obrigado e bem-aja, e estamos expectantes pelas suas palavras. Gustavo, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. De facto, eu não conheço muitos empresários em quem eu possa desabafar e trocar algumas opiniões de como é que é a dinâmica espiritual dentro do contexto de igreja, não é? E dentro da empresa. E, de facto, acho que criar aqui uma ponte de ligação entre nós que temos o desafio de resolver problemas para angariar dinheiro para pagar salários e compromissos com fornecedores, Estado e por aí fora, não é? Mas ao mesmo tempo não esquecendo de que nós temos uma missão, e essa missão é anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Não só por palavras, mas também por atos. Bem, quanto à empresa Permarinde, ela tem 21 anos, tem sido um crescimento sustentável, graças a Deus. Temos crescido não só em número de membros, mas em número de parcerias com os nossos fornecedores. Também temos vindo a crescer em termos de espaço físico. Neste momento estamos até inclusive a orar para que Deus nos abençoe com um edifício nosso, que não estejamos a pagar a renda, porque nós fomos crescendo e a necessidade foi expansiva em relação ao pavilhão que estamos a usar neste momento, mas queríamos algo nosso, e é o motivo da oração, essa nossa vontade em ter um património e construirmos algo nosso para a empresa Permarinde. Na realidade, eu já disse isto ao irmão Cristóvão, eu não tenho a capacidade, eu não tenho os conhecimentos, eu não tenho a formação, eu não tenho um curso de gestão de empresas, e eu tenho uma enorme dependência naquilo que Deus me dá como sabedoria e capacitação. Não tenho a mínima dúvida que, se não fosse por Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo, eu não estaria aqui hoje e não estaria no patamar onde estou, gerindo uma empresa, trabalhando dia a dia com os meus colegas que são irmãos na fé, alguns, outros não, e reconheço claramente que os tempos mudaram muito. Deus não mudou, tem sido fiel para connosco como equipa, como empresa, e tem-nos ajudado a superar as dificuldades, não só esta última que nós estamos a atravessar nos últimos 10 anos com a pandemia, mas tem-nos ajudado também a sermos não só otimistas, mas usarmos o dom da nossa fé para alcançarmos novos rumos, novas formas de fazer negócios, novas formas de estarmos no mercado. Não é? Nesse aspecto, tudo aquilo que eu vier a dizer e que eu gostaria de resumir era: se estamos aonde estamos é pela graça do bondoso Deus a quem nós servimos. Porque, de facto, reconheço que sou incapaz, mas pela sua misericórdia Deus vai ajudando e nós vamos avançando, a obra vai crescendo, vai indo, não é? Então, só aqui uma introdução. Uma das dinâmicas que eu vos queria falar é algo que nós temos como hábito dentro da empresa Permarinde, é o diálogo. O diálogo entre todos acontece à segunda, quarta e sexta-feira. O dia certo é à segunda, o quarta-feira tem uma participação, mas muitas vezes o trabalho não nos permite nos reunirmos todos, e novamente depois à sexta-feira. À segunda-feira nós tratamos dos assuntos que são aqueles assuntos que nós perguntamos: alguém tem alguma coisa a dizer? Há sempre uma reclamação, ou uma melhoria, ou uma sugestão, e todos nós temos a oportunidade de dar o contributo daquilo que é a nossa ideia de melhoria, ou de trazermos um motivo pessoal, às vezes de oração, por uma necessidade ou
por um ponto em que nós poderíamos melhorar como empresa. Então essa reunião tem trazido para a empresa um benefício, que é nós não andarmos a falar nas costas uns dos outros, mas quando temos a falar, falamos no sítio certo e na hora certa. O outro ponto muito favorável é nós temos um livro, é um livro de atas, nós fazemos o registro dos temas que foram abordados nessa reunião, e os temas que nós tratamos nessa reunião são todos eles registados, inclusive os temas de oração. Nós estão alguns, o pavilhão, as novas instalações, é um tema que nós temos vindo a orar. Para passar pelo empilhador, só para vocês terem ideia, não conseguimos encontrar um empilhador a um preço que nós conseguíssemos comprar ou suportar. As parcerias com os nossos fornecedores, para que eles nos respeitem e nos ajudem a defender os deles, não é? E acabamos por trazer esses temas da esfera espiritual para os temas da nossa realidade diária, não é? Das nossas dificuldades, das nossas oportunidades, das coisas boas, das coisas más. Então, essas reuniões, de facto, para nós são muito importantes. No passado, nós tivemos a oportunidade, à quarta-feira, fazer a leitura bíblica, fizemos a leitura bíblica, e depois partilhávamos um bocadinho do que é que achávamos daquele versículo bíblico entre todos. De salientar que na empresa nem todos são crentes, nem todos frequentam uma igreja, nem todos têm um compromisso com Jesus Cristo, mas há um respeito e há um reconhecimento que de facto Deus é connosco. Sempre que nós procuramos uma pessoa nova para ocupar um lugar, esse é um tema de oração, e muitas vezes nós dizemos às pessoas quando os tempos apertam, quando as dificuldades surgem, que nada é por acaso, e se a pessoa está connosco é porque Deus assim o quis, porque nós pagamos o preço da oração para que essa pessoa estivesse a somar connosco e a lutar connosco para vencermos e para progredirmos na nossa carreira profissional. Então, este tempo que nós paramos para falar um bocadinho e para, às vezes, nos rirmos, tirar umas fotografias em equipa, são tempos que eu valorizo muito. É durante a hora do expediente, ou seja, a empresa para, a empresa paga e nós conversamos. Mas é um investimento que nós fazemos, Pronto, esse é um ponto. Uma outra dinâmica que a empresa Permarim tem para divulgarmos Jesus Cristo e para nós não negarmos a nossa fé. Nós somos crentes, somos cristãos, a nossa própria página web fala que temos uma ética cristã, está assente, nós somos uma empresa certificada, a certificação da empresa no âmbito da qualidade foi um desafio colocado por uma colaboradora nossa, uma colega nossa, a Cláudia, que nos desafiou a certificarmos a empresa. E eu reconheço que foi um desafio nós avançarmos para a certificação. Reconheço que foram implementadas metodologias que nós estávamos habituados e trouxeram benefícios, é óbvio, mas não é comum dentro das empresas com o nosso CAI, não é? Não é comum as empresas se preocuparem muito com esta questão da certificação. Aquelas que têm uma forte presença lá para as vendas exteriores, não é? Aí sim preocupam-se com a certificação. As que produzem também se preocupam muito com a certificação. Nós somos uma parte comercial e uma parte técnica e não víamos essa necessidade, mas confesso que foi um desafio e conseguimos vencer esse desafio, certificando a empresa e que traz alguns benefícios, é óbvio, as empresas que trabalham connosco olham para nós de uma forma diferente, mas para nós foi uma forma de nos diferenciarmos também do mercado e de dizermos aos nossos clientes que a nossa forma de trabalhar não só é certificada, como também está assente numa ética cristã. E essa ética nós nunca a escondemos. Nós temos um manual da linguagem, é um manual que nós usamos para comunicar com todos os clientes e fornecedores, é um manual de linguagem que estão os templates de como é que nós comunicamos com todas as nossas entidades fornecedoras ou não. E, por exemplo, os rodapés do e-mail que nós enviamos aos clientes, tem uma frase em que diz para nós pensarmos um pouco, antes de imprimir a folha, e pensarmos no planeta que Deus criou para todos nós. Não no ambiente, mas mencionamos mesmo a palavra de Deus, e o rodapé, em todos os e-mails que nós enviamos, aparece a palavra de Deus, porque ele sim foi o criador
do planeta onde nós habitamos, não é? É um cuidado que temos com a qualidade e também com a reciclagem e o ambiente, mas não podemos também negar a nossa fé, e essa é uma das formas que nós divulgamos a palavra de Deus e o nome de Deus nos e-mails que saem, tanto para clientes como para fornecedores. Vou partilhar com vocês eu não fiz um PowerPoint, mas vou partilhar com vocês uma fotografia de uma fatura. Tirei uma fotografia de uma fatura de um cliente e vou partilhar com vocês. Então pronto, aqui temos uma fatura, data e por aí fora. Então o que é que nós temos? Temos este banner, e este banner que aparece aqui, ele muda todas as quartas-feiras. Fazemos a divulgação de um produto, ou seja, temos um produto em destaque que aparece aqui, e todas as nossas propostas e todas as nossas faturas vêm precisamente aqui com este banner. É óbvio que este está dentro do período de Natal, não é? E o que é que nós estamos aqui a desejar a todos os nossos clientes? Que tenham um Feliz Natal. Neste caso, nós chamamos de celebração do nascimento de Cristo, e não a palavra Natal. E então, pronto, esta é uma das dinâmicas. Pomos um versículo bíblico ali na lateral. Fazemos também o mesmo quando é a Páscoa, e fazemos também o mesmo quando é o Ano Novo. Já temos estes banners pré-definidos e há épocas do ano onde eles são encaixados. O mesmo também se pode dizer. Agora vou fechar, vamos ver se eu consigo fechar aqui, ok. E agora vou novamente partilhar aqui com vocês, mas vou partilhar aqui e compartilhar. Pronto, estou no Facebook da empresa Permarin. Os banners que eu vos falo, normalmente é o que está aqui, pronto, bem nas faturas. Aqui temos o banner, aqui tem um formato, mas se fosse o banner do ano novo era isto, dentro deste formato. Temos um versículo bíblico que partilhamos quase em todas as nossas comunicações, sejam elas aqui no Facebook ou não, nós falamos sempre um pouco da nossa fé aqui também. Este ano, no final do ano, nós vimos que alguns colegas, quando estávamos a meditar na palavra e a lermos a palavra de Deus, alguns colegas tinham uma versão diferente no telemóvel. Quando nós nos reunimos às quartas-feiras, tendencialmente oramos e lemos um pouco da palavra de Deus, e havia aqui uma lacuna que nem todos falavam a mesma língua. Então, o que é que nós nos lembramos? Nós lembramos de passar numa livraria cristã em Coimbra, chamada CLC, e fomos lá comprar umas bíblias e oferecemos a todos os colegas uma bíblia. Acho que tenho aqui uma foto para partilhar com vocês também, em que nós fizemos o privilégio de oferecer a cada um uma destas bíblias. Ali ao fundo está o nosso caderno onde fazemos o apontamento acho que até é este que está aqui, que está a ser usado, é aqui o caderno, onde fazemos o registro das nossas atas. Muito bem. Vou procurar aqui mais uma foto, a ver se eu consigo partilhar com vocês. Esta é uma das fotos que foi tirada no momento de oração, onde nós nos reunimos para orar. Foi no mesmo dia e pronto. Mas respeitam e estão connosco e gostam muito do ambiente em que vivemos a nossa fé. Uma das outras áreas também que nós trazemos Cristo para dentro da empresa é através dos vídeos que nós passamos. Nós temos um pequeno monitor. Esse monitor tem uns vídeos em que nós divulgamos alguns dos nossos produtos, alguns dos nossos serviços, e em cada intervalo entre um produto ou um serviço, nós colocamos um vídeo, normalmente, no 100%, música cristã. Música com uma mensagem positiva e diferenciadora. Temos música portuguesa, temos música inglesa. As pessoas que nos visitam, nós temos um showroom, temos um balcão. As pessoas que nos visitam muitas vezes estão à espera de ser atendidas ou estão à espera que nós possamos emitir um documento, e lá está de frente um projetor, um monitor, e está sempre a passar uma série de vídeos que nós pré-definimos, onde está também a música com os vídeos a passar, a falar um pouco sobre a nossa fé e sobre os temas musicais, temas musicais que estão a passarem também em visualização. Não tenho uma foto para partilhar com vocês como é que é, mas pronto. Uma outra dinâmica que nós também temos dentro da empresa e que nós temos muito gosto em fazer é o nosso presépio. Nós todos os anos montamos um presépio, temos uma zona específica
no showroom que reservamos só para o presépio. E então é uma festa porque nós tiramos tempo para montarmos o presépio, para decorarmos a empresa, não é? E acabamos por depois divulgar nas redes sociais e tal, estarmos juntos a preparar a celebração do nascimento de Cristo, não é? E a elaborarmos o nosso presépio. Depois trazemos sempre uma dinâmica para enfeitarmos o presépio, já foi umas folhas, umas agulhas de pinheiro, outras vezes é as senhoras que têm um pouco mais de sensibilidade e trazem uma cor, uma toalha mais bonita. Então acabamos por envolver todos os colegas na celebração do nascimento de Cristo através do presépio do montarmos do presépio. É uma das dinâmicas também que temos e que nos dá muito gosto. Uma outra dinâmica que nós também usamos na empresa temos na zona administrativa uma rádio que normalmente estamos sempre a ouvir, é uma rádio online, ouvimos um pouco da rádio NA, a nova rádio, penso que é das Assembleias de Deus, e também ouvimos uma rádio de um amigo nosso de longa data, que é a Rádio Sem Igual, é uma rádio também que vai passando música e algumas notícias do mundo cristão, então nós online estamos sempre em fundo, não é? Não está sempre aos gritos a música, mas assim em ambiente de música ambiente, nós temos sempre música cristã, música sempre que nos fala e que edifica, não é? E que edifica ao mesmo tempo. É Pronto. O Vitor Maia. E é isso tudo, é. Ele é nosso amigo aqui já na ASPEC. Ainda não é associado, mas... Gosto muito dele, e também gostamos muito da rádio dele. Prontos. Salários. O tema dos salários. Não temos ninguém a ganhar o salário mínimo. Mesmo as pessoas que entraram agora por último, não temos ninguém a ganhar o salário mínimo. Temos 2 tipos de prémios que são dados mensalmente. É um prémio coletivo, em que quando nós atingimos um determinado valor de faturação, a empresa paga 100 euros de prémio. E depois temos o prémio individual. A pessoa define um plano connosco e quando atinge esse plano, atinge esse objetivo, recebe mais 50, 60, 70 euros, depende do valor. Ou seja, quando todos colaboramos e quando todos conseguimos atingir aquele objetivo, nós todos ganhamos um prémio e depois temos o prémio individual também. É uma forma de motivarmos os colegas e é uma forma também de nós vermos o interesse em atingirmos um objetivo, em atingirmos todos e puxarmos uns pelos outros. E isso acontece muito no final do mês, quando andamos todos à pressa para ver se conseguimos faturar mais alguma coisa para atingir o objetivo de faturação. E nota-se claramente que há diálogo e que há clareza no objetivo que nós todos queremos e pretendemos. Nunca discutimos ninguém na empresa Permarim. A última pessoa que saiu foi estudar teologia, hoje já é quase um pastor, mas foi por opção própria. A maior parte das pessoas gosta do ambiente, gosta de trabalhar connosco, tem ficado, não tem saído. Sentimos-nos como uma família, sentimos que muitas vezes suportamos os fardos uns dos outros, sentimos que somos muito diferentes, nós temos pessoas da Águeda, temos pessoas da Nadia, ou seja, não somos todos no mesmo sítio, não é? Não somos todos a mesma igreja. Temos as igrejas da Assembleia de Deus, temos igrejas do Brasil, Ministério a Madureira, pronto, temos pessoas do Brasil também a trabalhar connosco. Então não somos os melhores da nossa rua, é um ponto assente, mas acreditamos que conseguimos desta forma trazer para os nossos negócios e para os nossos relacionamentos Cristo, não é? Um outro tema, um outro ponto também que nos ajuda muito a divulgar a mensagem do Evangelho é este maravilhoso calendário. Este calendário é da MSD. A MSD é uma associação missionária cá em Portugal e desde há uns 8 anos que nós oferecemos a todos os nossos clientes um calendário destes. E agora vou ver se partilho a mesma foto com vocês para exemplificar. Vamos ver se consigo fazer isto de uma forma mais rápida ainda. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos um pack de brindes que nós oferecemos a todos os nossos clientes.
A maior parte destes brindes vão parar às mãos das pessoas que têm poder de decisão, chefes, departamento, donos de empresas, compras, pronto. E nós fazemos um pack e fazemos tudo por igual para todos. E então oferecemos um planning, cá está uma das fotos que nós tiramos com a equipa toda em Águeda, naquela rua, com aqueles chapéus lindíssimos. Este é o nosso planning de 2022. E aqui tem uma foto e aqui, mais uma vez, vocês veem, além da agenda que nós oferecemos, da caneta, num bloco de apontamentos, cá está o calendário. E tem sido assim nos últimos, se não me engano, 7 a 8 anos. O calendário é sempre tem sido uma presença constante. Se nós oferecemos 160 brindes destes, são 160 calendários, 160 pessoas que recebem um calendário com a palavra de Deus. E temos pessoas a pedirem mais, temos pessoas que muitas vezes pedem, se arranjam mais um ou dois porque gostam do calendário, fixam às vezes ao pé de uma máquina, outras vezes no local de trabalho. Eu visito e depois vejo lá os calendários ou na parede ou às vezes encostados, mas estão lá. E é sempre um tema de conversa, não é? O calendário, como tem versículos bíblicos, se perguntarmos à pessoa quando é que ela faz anos, olha, vamos lá ver já agora, na semana que você faz anos, qual é o versículo bíblico que está lá e o que é que lhe pode vir a dizer. Pronto, é um tema de conversa que é sempre possível iniciar para levarmos Cristo às pessoas que têm contato connosco, não é? Pronto, então, agora vou fechar esta. Uma das áreas também que nós temos uma responsabilidade é para com a ação social. E nós fartamos de pensar como é que nós poderíamos, como empresa, ajudar outras entidades, não é? Nós optamos pelos últimos 2 anos, 3 anos, se não me engano, apoiarmos uma igreja. A igreja é essa que está situada numa ilha dos Açores, que é a Santa Ilha da Graciosa. Temos o privilégio de conhecer o pastor que está lá, o pastor Herculano, um português de Portugal, e que lutam com algumas dificuldades e que por vezes o envio de alguma roupa, sapatos, brinquedos, lá na ilha são coisas muito valiosas e que servem como bênção para as pessoas que frequentam a igreja e bênção para a comunidade, que é uma comunidade, daquilo que eu entendo, uma comunidade pobre. E então, como é que é a nossa dinâmica? É muito simples. Nós desafiamos todos os nossos colaboradores, colegas de trabalho, a trazerem aquilo que não precisam. Vou partilhar uma fotografia com vocês. Eu acho que não vou partilhar uma foto, vou partilhar um vídeo, que ainda é melhor. Já está. Já está? Já está. Prontos? Sim, estamos a ver. Prontos? Graças a Deus. Então, em nome aqui de toda a equipa Permarinda, que contribui com muito gosto para algumas coisas que nós enviamos aí para a Graciosa, para a Ilha da Graciosa, queremos saudar-vos com votos de um bom ano, muita prosperidade, muita saúde e quem sabe um dia a gente se possa encontrar e falar um bocadinho. Aqui estão os colegas que têm contribuído, mandem saudações fraternas, muita saúde. Quando virem a Portugal tem uma casa aberta e quando nós formos aí já sabemos para onde é que vamos. Ilha da Graciosa. Saúde! Pronto, então este é o nosso trabalho de juntarmos umas caixas, 3, 4 caixas tipo Europalete e já enviamos ferramentas, já enviamos literatura, destes calendários que vos falei, destes e outros, já enviamos micro-ondas, já enviamos sapatos, brinquedos, é muito bonito, é muito bonito. E é muito bonito também vermos tudo o que nós enviamos, nós fazemos uma triagem. O que vai para a Ilha da Graciosa vai com qualidade, não vai tipo em sacas que nos deram, nós temos o cuidado de enviarmos o melhor. O que achamos que não merece ir, nós não mandamos. Isto porque há muito boa vontade em ajudar, nós entendemos isso, mas também tem que haver dignidade em quem recebe. E nós queremos mandar o melhor, da mesma forma que Jesus fez connosco, não é? Também nos deu o seu melhor por nós. Pronto, já agora também partilhava com vocês, se eu conseguir mais uma vez, o vídeo que a Graciosa nos enviou com os agradecimentos, que também tenho aqui para partilhar com vocês. Vamos ver se eu consigo. Ora bem, partilhar. E agora? Já está.
2 minutos. Obrigado. Obrigada às pessoas por mandarem as roupas. Muito obrigada. Muito obrigada por mandar estas roupas que Deus abençoe. A minha alma e o prazer de te adorar. Então pronto, esse é um trabalho social que nós temos muito gosto em fazer. Toda a equipa colabora e de facto é bênção para as pessoas que recebem e também para nós é muito gratificante porque sabemos para onde é que vão parar as coisas, não é? E conhecendo as pessoas que as recebem, não ficamos aqui numa incógnita, será que as pessoas receberam ou não receberam? O transporte das mercadorias é por conta da empresa Permarin, os conteúdos somos todos nós que colaboramos e é bonito de ver, é muito bonito de ver. Pronto, acho que tenho mais uma ou duas fotos para partilhar com vocês, da equipa. Fomos, durante a hora de expediente, tirar uma fotografia agora no final do ano para aparecermos debaixo dos ditos guarda-chuvas aqui de Águeda, que é uma das ruas muito... Sabia que foi considerada a rua mais bonita do mundo pelo New York Times. É verdade. Ficou, isto era tudo em luzes. Estava lindíssimo. Eu tive a oportunidade de ver quando nos encontramos. Sim, nós fomos tomar um café aqui perto. Fomos tomar um café aqui perto. Espetacular. Pronto, e fomos lá tirar uma fotografia todos em grupo para depois usarmos. Tenho mais uma para partilhar com vocês, penso que é a última. Agora só um bocadinho, ver se eu consigo fazer isto. Agora é aqui. Pronto, depois também lá está, fiz jantar lá fomos nós tirarmos uma fotografia em família. Uma outra coisa que também queria partilhar com vocês é só esta foto aqui, eu achei muito interessante. O porquê desta fotografia? Nós, uma vez por mês, temos no nosso meio um pastor que vem, este caso é o pastor Joel Rezende, da Igreja Metodista Wesleyana de Azurva. Então, uma vez por mês, nós temos alguém que nos vem dar eu não digo uma palestra, uma palavra motivacional. Vem partilhar da fé, vem falar do tema que acharem que devem. Tivemos uma missionária que está em Moçambique connosco, tivemos alguns pastores que estiveram no Azerbaijão a servir a Deus e vieram contar a sua experiência. Quarta-feira vamos ter um pastor que veio, um pastor português chamado Daniel Caçador, que esteve no Brasil durante algum tempo e que está de volta cá a Portugal. Ou seja, uma vez por mês nós temos um convidado especial que vem trazer-nos uma palavra. Neste caso aqui foi uma dinâmica que o pastor Joel quis fazer connosco, em que nós todos participamos e acabamos por, durante a hora de expediente, ter aqui um tempo, um devocional e ao mesmo tempo também um tempo de edificação.
Pronto, e depois vamos rodando. Todos os convidados que vêm aqui à empresa Permarim, depois é óbvio que nós vamos almoçar, agradecemos também a presença deles e o tempo de deslocação e por aí fora. Portanto, é uma das dinâmicas que nós também usamos, é convidar vários pastores, e aqui não importa a denominação, já temos pastores da Assembleia de Deus, já temos pastores de Metodista, que vieram de facto trazer uma palavra de edificação para a nossa equipa. Dito isto, acho que terminou os meus temas, acho que pronto. Olha, meu Cristóvão, eu achava que se calhar até Formidável, muito obrigado. Costuma-se dizer que uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é? E, de facto, com essas imagens, tirou 3 a 4 horas de áudio. Muito obrigado, Pedro Augusto, pela sua excelente apresentação, eloquente apresentação. Bem-haja, e realmente o retorno, acredito que é enorme, não só nesta terra, mas na eternidade ainda mais. Eu não queria, tinha aqui algumas questões, mas eu gostava de abrir a oportunidade para os presentes poderem apresentar alguma questão, alguma dúvida ao nosso orador da noite. E eu penso que estas imagens, quando passarem também no programa Luz das Nações, vão ser muito eloquentes para muitos empresários perceberem como é que a sua atividade diária não é só o domingo. O domingo é muito pouco o que se pode fazer. Como alguém diz, não é? Prega todo o tempo, se for preciso, fala. E, de facto, é eloquente a forma como estas pequenas, grandes iniciativas ecoam na nossa consciência como cristãos e como empresários e nos deixam motivados para procurar fazer, e com estes pormenores e requintes extraordinários que eu registrei aqui, a empresa para e paga. Isto é formidável. Eu fiquei com a ideia de que os que estão presentes nas reuniões são voluntários, embora sejam alguns não crentes, não é? Crentes. Sim, ou mas militantes. As reuniões têm a dinâmica de nós falarmos dos temas da semana, do que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que vai ser a nossa próxima semana, quem são as vidas que nós vamos receber, e tem os temas de oração. Os temas de oração que são distribuídos. Por exemplo, eu oro especificamente por um tema, eu escolho o tema, vamos supor as novas instalações. Eu levanto a mão e digo, olha, eu vou orar pelo tema das novas instalações. Haverá outro colega que vamos orar pela saúde física de toda a equipa e das suas famílias. Então, essa pessoa vai orar especificamente sobre um tema. E temos os temas e depois são divididos pelo número de pessoas. Ou seja, além da dinâmica dos temas que temos, que são a dinâmica da própria empresa, não é? O Pedro falou que alguns não eram crentes. Esses Sim. Oram também? Três membros da nossa equipa não têm uma fé, mas há um membro que já ora connosco e que valoriza muito, ora e é um católico, mas vê um bom exemplo e copia ou participa. Eu acho que é mais o querer participar e nós valorizamos muito isso. É claro que nós não podemos nos impor, não podemos dizer que tens que orar. Não quer dizer que nós muitas vezes a gente não brinque com os colegas e digam, prontos, temos um tema a mais, vais ser tu a orar por ele. E depois apontamos para a pessoa, mas é numa de leveza, não é obrigatório, não é obrigatório. Não me admira que os que saem da empresa vão para um instituto bíblico. Pois. Eu achei interessante o facto de referir, quando fala dos seus colaboradores, como colegas. Sim, isso não traz nenhuma diluição da sua autoridade, não sente isso? Não sinto. Pelo contrário. Mesmo dentro da própria empresa, eu nunca me apresento a clientes ou fornecedores como sócio-gerente ou CEO, nunca. Eu sou sempre mais um colaborador, sou sempre mais um colega. Na Queiroz Motores temos um caro amigo chamado Marcos, e eu nunca disse ao Marcos que eu era patrão. Sempre fui o colega do Marco, que é um colega nosso que está muito bem com o Marcos, e ele certamente irá dizer, o Pedro é o Marco é o Pedro, são colegas. Não quero usurpar dessa autoridade, porque eu não preciso puxar dos gardalões, como se diz, não é? E também porque eu reconheço que estou num patamar, não por minha própria iniciativa, não porque eu construí o meu próprio futuro, não porque eu tivesse lutado e agarrei-me com garras. Deus faz a parte dele, eu faço a minha parte, mas a dependência dele é muito maior do que a minha capacidade em fazer ou resolver problemas. Tanto no início da conversa eu disse que não tenho informação. Eu não tenho informação para estar a gerir uma empresa como a Permarim. Mas Deus capacita, e Deus abençoa, e Deus dá-nos sabedoria, sem tirar em cara ao rosto,
e nós vamos dar-nos estratégia, dar-nos visão, e nós dar-nos as pessoas certas para trabalhar connosco, e é por isso é que nós não temos pessoas a entrar e a sair. A pessoa que vem, nós pagamos o preço da oração para que Deus nos indique se é a pessoa certa ou não para o lugar certo. Muito bem. Algumas decisões que foram tomadas, inserimos um engenheiro, que é o engenheiro Diogo Pimentel. No seio daquilo que é a igreja, nós não estávamos a conseguir encontrar... isto porquê? Porque quando nós estamos para contratar alguém, nós contactamos as igrejas locais, em quem eu tenho uma boa relação, e pergunto sempre, há alguém que não recomendar? Estou à procura desta e desta pessoa. Desculpem, estou à procura desta pessoa com este perfil. Damos sempre prioridade aos domésticos da fé, falamos com as igrejas locais. Foi assim, inclusive, com o jovem Jó Emanuel, que saiu e que foi para estudar teologia. Foi uma recomendação dada por um pastor. Disse, olha, tem uma pessoa que até pode ser interessante. Fizemos entrevista, oramos, e no meio de 10 ou 15 pessoas, ou no meio de 10 ou 7, surgiu o Jó e ficou connosco. Mas essa decisão foi tomada no conjunto de toda a equipa? Sim, nós oramos especificamente pela pessoa e depois fazemos a entrevista, e depois dos últimos 3 candidatos, eu digo sempre, temos 3 candidatos, vamos escolher mais um, essa pessoa vem falar connosco, vem falar um bocadinho com a equipa, e depois acabamos por conhecer e tomar uma decisão. Sim, é nesse sentido. Outras vezes temos a confirmação que Deus fala e diz, olha, é esta pessoa. Todos os colaboradores dão a sua opinião? Todos os colaboradores dão a sua opinião. Aliás, uma parte da necessidade de inserirmos mais pessoas tem a ver precisamente com as reuniões que nós temos, porque às vezes as lacunas obrigam-nos a ter... O último colaborador que entrou foi para a parte técnica, para a parte de reparações de máquinas, ferramentas elétricas, foi uma nova parceria e uma nova marca que nós conseguimos a representação, e depois estávamos a fazer um outsourcing, nós estávamos a pedir a outras empresas que fizessem a reparação. E começamos a ver que não estava a ser lucrativo, estava a criar muito stress. Então, foi uma sugestão dada por um colega, neste caso foi o Marco Silva, que disse, porque é que nós vamos ao centro de emprego buscar um estagiário a fazer este trabalho? Porque nós estamos a fazer outsourcing. Foi numa reunião e começamos a falar sobre o assunto, começamos a pensar, olha, pode ser uma saída, pode ser uma solução, sim, vamos começar a orar e vamos começar a ver como é que é. Não fomos buscar um estagiário, fomos buscar um rapaz que estava muito insatisfeito de estar onde estava e que estava a pedir a Deus que lhe desse uma nova oportunidade, e que o sonho dele era reparar máquinas. O que ele mais gosta de fazer é reparar máquinas. É o sonho dele. Então ele está no céu. Ele diz assim, ele chama-se Carlos, diz assim, isto aqui é a minha terapia, trabalhar aqui é a minha terapia. É o que ele diz. E é bênção para ele, também é bênção para nós. É bênção para vocês. E mais perguntas? Estejam à vontade. Uma das vantagens de nós termos um open space em termos de trabalho dentro da empresa é que nós estamos... Eu não tenho o meu gabinete. Eu poderia ter o meu próprio gabinete, claro, mas eu prefiro estar ao pé dos meus colegas, de ouvir as dificuldades, de ouvir os comentários que eles fazem com os clientes e ter a pulsação da empresa. E uma das coisas que nós valorizamos muito também é, quando nós estamos em reunião, às vezes os colegas dizem, olha... houve um colega que há pouco tempo disse, o bónus que nós devíamos de receber havia de ser 125 euros e não 100. E porquê é que não foi processado? Ou seja, no sítio certo, na hora certa, ele teve a resposta, olha, na altura, o que foi acordado entre nós não foi passado para os recursos humanos e não foi processado. Ou seja, é o ambiente onde cada um pode trazer uma dúvida positiva, não é? Ou uma dúvida de alguma coisa menos boa que tenha acontecido. Todos nós erramos, eu erro, e já tive de pedir desculpa aos meus colegas. Eu também já errei, já pus o pé na poça, e já tive de pedir desculpa aos meus colegas por ter feito uma coisa que não devia ter feito, não é? Que é normal. É um modelo de gestão, de facto, fantástico. Nós temos muito material que passa por nós, proveniente vindo da Alemanha. E às vezes os alemães mandam uma peça a mais, outras vezes mandam uma peça a menos. Nós, assim que chega uma peça a mais, nós dizemos sempre ao nosso fornecedor, manda a fatura, porque há uma que está aqui a mais e que não vale a pena devolver e nós podemos ficar com ela. Já tivemos o insólito de esse nosso fornecedor nos mandar a fatura, mas como o valor da peça era abaixo, vamos supor, de 100 euros, debitou-nos 40 euros de portos. Ou seja, nós comunicamos e fomos sinceros com o cliente, com o fornecedor. E o fornecedor, sim senhora, faturou. Só que o procedimento é faturas abaixo daquele valor
sai o custo dos portos. Então recebemos o valor da peça que ficou connosco, mais 40 euros de portos. Ou seja, foi justiça feita. Mas mesmo assim, falamos sempre a verdade. Falamos sempre, a mais ou a menos, nada é nosso. Pois, é um princípio muito, muito excelente, de excelência. Sim, é ética cristã. Nas pequenas coisas, ser fiel nas pequenas coisas. Mais alguma questão? Eu não vou propriamente colocar uma pergunta, mas antes de mais, parabenizar pela coragem de implementar todos esses métodos e formas de trabalhar na empresa, que nem toda a gente tem esse discernimento, essa capacidade, não é? E também há uma coisa que quem se aventura a fazer o que o irmão Pedro está a fazer em empresa, e eu já o fiz também em tempos passados em empresa minha pessoal, tem que ter uma coisa sempre presente, é que ele tem que ser o exemplo e tem que pagar o preço diante de todos os demais, de ser honesto, dedicado, responsável, exemplo e isento no sentido de não dar prioridades ou ajudas a uns e menos a outros, enfim. Há uma série de características que as pessoas que se envolvem ou que são convidadas a se envolver nessas reuniões, elas depois normalmente esperam ver no líder, não é? Porquê? Porque nós estamos a apresentar Jesus, estamos a apresentar Cristo, estamos a apresentar uma forma de vida, digamos, diferente, família, não é? De amor, de paz, e elas esperam ver isso em nós. E, de facto, é uma responsabilidade grande, mas acho que esse é um grande desafio que todos os empresários cristãos devem seguir, a ter essa coragem de implementar estas formas de trabalhar que realmente impactem as outras pessoas. Eu recordo também ter colocado frases também nas faturas, naquela altura, e mesmo nos e-mails, colocar nos e-mails, por exemplo, agora no Natal, os e-mails que saem da minha parte para todos os meus contactos têm sempre uma menção bíblica mesmo, com uma frase mesmo bíblica, na época de Natal, e eu acho que sim, nós precisamos de usar todas as vias, por isso os meus parabéns. E há quanto tempo está já a fazer este trabalho desta forma? No sentido das reuniões, as reuniões e a dinâmica Sim. Nós fomos crescendo e fomos implementando, mas a raiz de tudo tem a ver com nós queremos anunciar Cristo a todos. E entendemos claramente que esta plataforma que nós temos de relacionamento com fornecedores ou clientes é uma plataforma privilegiada. Não é fácil ser honesto no mundo de negócios. Eu já estaria muito rico se eu cortasse alguns caminhos não tão retos ou cristãos, porque a tentação é grande. E agora vos dei o exemplo da mercadoria que muitas vezes vem a mais, não é? Muitas vezes nós compramos em tanta quantidade que o material vem a peso, eles pesam e dá uma média, não é? E esse é um dos pontos. A maior parte das empresas não tem uma longevidade de 20 anos como a nossa. A maior parte das empresas faz uma falcatrua que é passado 5, 6 anos fecha e abre uma outra logo a seguir. Nós temos concorrentes nossos que fizeram isso. E hoje em dia estão outra vez na pujança, com outro nome e algum património salvaguardado e andaram para a frente, com dívidas essencial. Ou seja, isso é típico e é muito comum nós vermos isso. E eu até já fui aconselhado nesse sentido. Numa empresa com 20 anos, para quê? Isso fecha, abre outra vez e avança. E é assim que se ganha algum, porque acabamos por entalar alguns outros, não é? Só que nós preferimos muitas vezes perder, porque acreditamos que perder é ganhar, e outras vezes ganhar é perder. Então é preferível nós perdermos, mas sabemos que Deus está a olhar para lá e diz assim, ok, foste fiel, eu vou-te honrar, não vai faltar. Sobre as dinâmicas da reunião, quero dizer uma última coisa. Para não ser sempre eu a liderar a reunião, eu defini que há um colega que faz a gestão da reunião. Pronto, assim, nós vamos rodando, não é? Há um dia que calha aquele colega ser ele a gerir a reunião. Pronto, ele é que começa. Estes são os temas, alguém tem alguma coisa a dizer, para não ser sempre eu. Então, até aí nós abrimos mão, não digo da autoridade, não é? Mas daquela ideia que tem que ser sempre a mesma pessoa a fazer. Claro. Uma outra coisa que nós também temos dentro da empresa é a chamada polivalência. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós sabemos qual é a nossa posição dentro da empresa.
Mas se eu preciso despejar os caixotes de lixo, eu faço isso sem qualquer problema. Não é impeditivo que eu à sexta-feira, ou um dia específico em que eu veja que o meu está muito cheio, pegue no resto do lixo dos colegas e vá despejar. Não fico ferido com isso e não fico, de maneira alguma, prejudicado perante a minha imagem. Continuo a ser o Pedro e continuo a ter os meus colegas ao meu redor e eles fazem o mesmo por mim também. Aliás, eu tenho aqui uma foto para partilhar com vocês. Sim, já Jesus dizia, não é? Quem quer ser o maior, seja aquele que serve, não é? Mas, obviamente, o mundo não entende isto. E, de facto, Jesus teve uma liderança única. Aí está. Esta fotografia é o nosso colega engenheiro Diogo Pimentel, é uma das pessoas com maior qualificação, é um engenheiro, está connosco há 3 anos, gosta muito de trabalhar connosco. E nós definimos que tínhamos que fazer a limpeza das máquinas. Esta é uma máquina de corte de alumínio, lá atrás temos um estoque, nosso pavilhão de alumínio, e nós definimos que tínhamos que limpar, e à sexta-feira era o dia das limpezas, né? Então o Diogo, por iniciativa, disse, ok, eu vou dar uma ajuda, esta sexta-feira vou limpar a máquina. Não é o departamento dele, quando é preciso o Diogo dar-nos uma ajuda, não é o departamento dele, mas porque há uma humildade e há um espírito em que queremos fazer todos o melhor pela empresa, o Diogo deu exemplo. E não é cliente. Ele deu exemplos, olha, pronto, vou aspirar. Aí está ele com um aspirador de cinza, a apanhar a limalha toda que fica depois do corte. E a limalha é também ali atrás e tal, pronto. É um exemplo. Muito bem. É um exemplo da camaradagem e ao mesmo tempo do respeito que nós temos uns para com os outros dentro daquilo que nós chamamos a polivalência. É claro que dentro da polivalência nós estamos para nos ajudar mutuamente, não é? Não é que alguém tenha que fazer sempre a tarefa do outro e o outro ficar a dormir, não. Agora é preciso irmos fazer isto, vamos dar uma ajuda àquele departamento para que nós possamos avançar. Eu tenho duas perguntas para o Pedro. Posso colocá-las? Força, Sr. Vitor. Força. O Pedro já disse várias vezes que não tem formação. Vitor, desculpa só, faz só uma autoapresentação, está bem? Uma apresentação tua. Teu nome e a empresa. Eu sou o Vítor Biscaia, tenho uma empresa de informática, que foi com que eu iniciei a vida nos negócios. Agora, também com a minha esposa, temos uma pizzaria, portanto, a área da restauração. Bom, as minhas perguntas, e fazendo esta introdução, assim, o Pedro pode não ter nenhuma formação de gestão, assim, um MBA, uma coisa qualquer, mas eu tenho duas perguntas para fazer, porque aquilo que o Pedro aqui mostrou não vem do céu, mas não vem do céu aos trambolhões. Vem do céu, mas não. Quais são os livros? A primeira pergunta é: quais os livros que você lê? Diga-me aí 2 ou 3 livros. Eu não vou atrás do Max Lucado e todos esses que a gente, né? O John Bevere e por aí fora. Uma boa parte daquilo que eu tenho como conhecimento é Deus que me dá, acredite. Há excelentes mentes, não é? Há os summits que trazem muita influência, um pensamento muito positivo, que também já participei, mas acima de tudo eu acho que Deus vai colocando no coração uma vontade, e quando há vontade e quando há disponibilidade as coisas vão aparecendo. Quanto à minha formação, uma empresa de 2, 3 pessoas eu acho que é mais fácil de gerir. Nós, quando certificamos a empresa, nós temos que criar departamentos. Nós temos o departamento dos recursos humanos, ou seja, temos quem faz a gestão do todo imobilizado, eu fiquei responsável por alguns desses departamentos, e uma das coisas que nós tivemos que ver era a ficha de aptidão da pessoa, ou seja, será que o Pedro é capaz de gerir o departamento, vamos supor, do imobilizado? E como é que está a minha ficha? A minha formação vem de mecatrónica, agora é mecatrónica, na altura era eletromecânico. Ou seja, gestão de empresas é uma outra, e com esta dimensão é uma outra realidade. Eu sei que tenho uma boa equipa, eu sei que tenho pessoas que eu valorizo mais, nomeadamente a minha esposa, que trabalha comigo, não é? Do que outras. Essa eu tenho que valorizar. E que me ajuda muito, no raciocínio. Claro. Porquê? Porque as mulheres têm um outro sentido e ela é uma boa conselheira, eu reconheço isso. Mas muitas das decisões não são tomadas com a cabeça fria, são tomadas em oração, em que nós paramos um bocadinho e vamos ver como é que eu me safo desta? Porque eu já cometi alguns erros por achar que eu tinha a capacidade, a força e o conhecimento. E depois acabei por achar que não, porque as coisas não deram para o certo. É uma dependência. Cada um
cada um destes, do Max Lucado, ou o John Bevere, ou os Summit, todos eles têm a sua dependência, têm o seu testemunho que se encaixa com a realidade deles. A minha realidade é a dependência, porque eu sei que não tenho a capacidade, não tenho a formação. Eu poderia tirar essa formação, se calhar, até num pós-laboral, não é? Tentar encaixar um bocadinho mais como gerir uma empresa. Eu acho que o Pedro está a fugir à minha pergunta. Eu só queria saber quais os livros que você lê. Pronto, então o Max Lucado é um deles, eu gosto muito do Max Lucado. Sim. E o John Bevere também, gosto muito de ler os livros do John Bevere. Okay. Mas depois o melhor deles todos é o livro, é a Bíblia. Pronto. Aí é que está a sabedoria toda. Dentro dos livros da Bíblia, qual é aquele que é o mais útil para o seu negócio? Eu gosto muito de Provérbios e não gosto nada de Eclesiastes. Eclesiastes Eclesiastes é um daqueles livros que eu... Mas gosto de Provérbios. Tem muita sabedoria popular. Tem muita sabedoria que muitas vezes encaixa-se precisamente com aquilo que a gente precisa de ouvir, não é? A segunda pergunta quais são os vídeos que você lê e as pessoas que você segue? Na internet, temos um claro. Eu não tenho Facebook, eu não sou muito dessas, não sigo muita gente que tenha assim grande influência, mas no Instagram, já sou muito moderno agora, não é? Deixei o Facebook e já estou nova geração. Olha, gosto muito do Silas Malafaia, acho que é um bom professor. Gosto muito também André Valadão. O André Valadão agora tem um livro em que a gente faz a pergunta e ele responde, e tem uns vídeos muito engraçados em que ele diz, não é crente não, fazem lá cada pergunta e eu gosto muito de ouvir essas perguntas que eu penso a mim mesmo. Como é que eu iria responder se alguém fizesse aquelas perguntas? Tem um pastor norte-americano chamado John Hagee, eu gosto muito também de ouvir as pregações dele. Qual é o último nome? John Hagee, tem 81 anos, é um homem assim da velha guarda, mas conta testemunhos da sua experiência, tem uma forte influência para com Israel, ele é um amante de Israel, tem uma associação que é CUF, Christians United for Christ, ou for Jerusalem, assim uma coisa. Gosto muito também de ouvi-lo, e o Espírito Santo também. Obrigado, Pedro. Pois. Obrigado. Sim, senhor, o tempo está a passar, temos 7 minutos para fechar mesmo o seminário, o webinário, agora como se costuma falar. Se houver assim alguma questão, estejam à vontade, ainda temos aqui... Eu vou levantar uma questão ainda, não sei se alguém tem, se alguém tiver, dou prioridade a quem tenha alguma pergunta, mas uma questão que eu ia perguntar é se encontrou algumas barreiras para implementar todo este processo de testemunho cristão dentro da empresa. E, primeiro, se encontrou barreiras. Segundo, se ao longo deste tempo que tem implementado, se tem tido alguns reflexos negativos e também positivos, porque geralmente algo aparece, não é? Diga. Olha, a parte negativa é a ligação aos testemunhos de Jeová. Quando entregamos um calendário ou quando falamos que tudo vai mal, sim, mas Deus ainda está no controle das coisas. Acabam por logo associar-nos aos testemunhos de Jeová. O lado positivo, nós oramos especificamente para que as pessoas, ao entrarem dentro da empresa Permarine, sintam paz e Deus possa falar aos seus corações. E procuramos e já oramos especificamente por pessoas. Aliás, estamos a orar por uma pessoa que é uma cliente nossa, está a passar por um problema difícil de oncologia. Estamos a orar por ela e ela sabe que nós estamos a orar por ela. E depois temos coisas simples, como por exemplo o Diogo, que é aquele engenheiro que vos falei que não conhece a Cristo, mas que quando esteve a falar com esta nossa cliente que está a passar um mau bocado presencialmente, já a conhecia pela oração, ele já tinha uma afinidade, não é? E isso notou-se que havia ali uma ligação que não era só do conhecimento por ela comprar-nos, mas sim porque nós já tínhamos pago o preço da oração. Então, essas dinâmicas têm, às vezes, um lado positivo que nós não vemos, não é?
Já tivemos pessoas a desabafarem o seu coração para connosco. Já temos pessoas a dizer que estão chateadas com Deus, porque Deus não faz isto, não faz aquilo. Já tivemos conversas que tiveram-se interrompidas, que nós temos que vir embora, porque não tínhamos tempo para estar ali a falar com a pessoa, porque começou uma conversa focada em Deus, mas estávamos numa recepção ou no hall de entrada. Temos tudo um pouco, temos tudo um pouco. Agora, não escondemos a nossa fé, porque também sei reconhecer que o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. E confiemos que Ele está a fazer a boa obra, que Ele iniciou em nós, mas acima de tudo não o queremos envergonhar, porque a partir de um certo patamar onde nós abrimos a nossa vida e testemunhamos de Jesus Cristo, a exigência para mantermos um perfil de ética é mais elevado. O não dizer asneiras, o não nos irritarmos, o não culpabilizarmos o próximo, o não dizermos ao cliente às vezes a verdade, não é? Porque alguns clientes acham que têm sempre razão, e às vezes fica difícil nós gerirmos entre a razão dele e a razão, não é? Então, mas tudo isso tem-nos também amadurecido a nossa cultura dentro da própria empresa e também a forma com que nós lidamos com os problemas. Temos tido alguma forte concorrência, mas Deus tem estado no controle. No ano passado foi um excelente ano para nós, apesar de termos tido 3 meses todos em casa, não é? E mesmo assim Deus operou milagres e nós vimos a provisão dele e apesar de tudo foi um excelente ano para nós, foi um ano bom. Agora, nem tudo se baseia nos números, não é? Nós não estamos à procura de chegar ao final do ano e termos 1 milhão de euros na conta. Nós estamos à procura, fundamentalmente, de nos mantermos. Quando as nossas orações, eu falo muito na autossustentabilidade para com Deus. Não queremos ser muito ricos, mas também não queremos andar a pedir para depois não conseguirmos cumprir com os nossos compromissos, não é? Fizemos fortes investimentos no ano passado e esses investimentos conseguimos suportá-los, graças a Deus. E investimentos em qualidade, pusemos um ar-condicionado, investimos em stock, porque os preços iam aumentar muito. Pronto, coisas que eram necessárias para a empresa. E Deus tem sido fiel. Deus tem sido fiel. Muito bem. Acho que é eloquente este testemunho. Só vem confirmar, hoje ao almoço, na hora do almoço, temos sempre na última quinta-feira uma hora também de reflexão, de oração e reparo, que chamamos o reparo. E a nossa colega empresária, irmã, ela dizia que era uma empresária disfarçada, ou melhor, uma discípula de Jesus disfarçada de empresária. Efetivamente, o objetivo não é o lucro. O Pedro está a capitalizar na eternidade. É lá que vai ver a sua conta corrente bem maximizada. E este é que é o grande desafio para todos nós. Não estamos aqui feitos loucos a cavar, parece que amanhã vai acabar o mundo, e está com toda a tranquilidade e paz à procura de ser uma testemunha eloquente dessa pessoa magnífica, que também se chama, que é a augusta pessoa, que é Jesus Cristo, não é? Exatamente. Eu tinha aqui uma nota que depender de Deus não significa ficar parado sem tomar atitudes, mas ser guiado por Ele nas suas decisões. E vimos claramente que o Espírito Santo e a Palavra de Deus e a oração, através da oração, são realmente o grande orientador estratégico, é a bússola do nosso irmão Pedro Augusto, que de facto nos deu aqui uma lição muito, muito eloquente. E eu só tenho que agradecer, em nome da direção da ASPEC, a sua disponibilidade, a sua simplicidade, o seu despreendimento, e eu só sei uma coisa, é que você vai continuar a ter muito sucesso. Assim seja, por honra e glória. Tem o Senhor da prata e do ouro que está consigo. E este é um desafio para todos nós, tentarmos replicar também este modelo, que eu acho que é o que faz sentido nos dias que correm. Sim, não é impossível. Não é impossível. Pelo contrário, nós até estamos a ser diferenciadores, nós estamos a marcar uma diferença. E temos clientes que nos valorizam muito pela nossa ética, porque nós ainda ontem tivemos um caso em que fomos dar a cara e fomos dizer ao cliente, não conseguimos, não dá, não estamos a ser capazes. E o cliente disse, ok, pronto, eu entendo, e explicamos porquê, não é? Temos pessoal a menos, alguns estão em confinamento, mas demos a cara. E isso vem de uma ética que nos obriga, entre aspas, a sermos responsáveis, não só pelo nosso testemunho, mas com a nossa palavra, não é? E eu digo muitas vezes isto aos meus colegas, a boca diz que sim, a boca diz que não. Se é para dizer que sim, é para dizer que sim. E quando é para dizer que não, peço desculpa, não dá, não conseguimos. Não dá. Pronto. Muito bom.
Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, Pedro Augusto, pela Obrigado eu. sua excelente apresentação, eloquente, um bom testemunho e um exemplo para tentarmos replicar, e encaixa perfeitamente dentro dos objetivos, visão e missão da nossa associação, que é verdadeiramente apresentar a pessoa de Jesus no dia-a-dia. Isto na igreja é muito fácil, aos domingos ir lá às 10 ou às 11. Nós estamos todos santos. Nós estamos todos santos. Ali é o Clube Não é? dos Santos, é uma maravilha. É verdade, E, é verdade. aliás, nos Estados Unidos existe um movimento chamado o Monday Movement, World Monday Movement, o movimento anual das segundas-feiras, porque aí é que começa efetivamente a ser sal e luz, não é? Agora, dentro de uma igreja ao domingo, não somos muito sal e luz, aliás, estamos até escondidos pelas paredes. Mas graças a Deus por empresas como a Permarinde e pelo seu CEO, e aqui fica mais uma vez o nosso agradecimento sincero pela sua disponibilidade. Eu espero que tenha sido edificante e tenha sido bênção para quem me está a ouvir, não é? Volto a dizer, eu não sou o melhor da minha rua, simplesmente quero agradar ao meu Deus. E se eu puder usar estas ferramentas simples de alcançar o próximo e de dizer, acredito, tenho fé, sou cristão, tenho essa liberdade, e nós somos um país onde temos essa liberdade, não? Poderão muitos até discordar comigo e chamarem-me Roselita, peço desculpa, é testemunha de Jeová, mas... Não, isto não tenha receio, isso não tenha receio. Aliás, a ASPEC... Não, de maneira alguma. Nós temos esse desejo que é de aprofundar este conceito de Cristo na empresa, e este é um exemplo paradigmático de como podemos realmente desenvolver desculpem uma expressão, um PEC, para influenciar, porque nós sempre tivemos esta visão de falar do Evangelho a outros CEOs, a outros diretores e donos de empresas e diretores, mas esta forma articulada, desde as faturas, os mails, os vídeos, ajudar uma instituição, é uma forma muito integrada, muito completa e, de facto, um exemplo formidável, um case study sério, para nós como empresa, os outros a tentarem fazer o mesmo. E se nós conseguirmos deste webinar ter mais 2 ou 3 empresas e passarmos a palavra a outros, eu acredito que há muita gente, muitos empresários que estão com vontade, com ganas, como dizem os espanhóis, de implementarem esta visão no seu dia-a-dia e às vezes nem sabem como é que o fazer. Porque na igreja o pastor não consegue, nem é a sua vocação, ensinar e mentorizar este tipo de ação, não é? Mas que é muito útil, isto é que é verdadeiramente ser sal e luz. Nós temos uma pequena verba que reservamos anualmente para investir na nossa publicidade, não é? É o nosso merchandising. E também temos uma pequena verba que já definimos para ajudar outras instituições. Por exemplo, uma das que nós apoiamos é a MST. Quando nós apoiamos nós, ao adquirirmos 500 calendários, às vezes 1000, damos um donativo, não é? Mas também já fizemos outros donativos para outras entidades. Sim, a ASPEC tem que agradecer o donativo da... Até a própria igreja muitas vezes também pede e nós, para o envio para os presidentes das câmaras, 308 presidentes das câmaras receberam, e alguns deles com respostas muito, muito interessantes. De facto, temos que sair para o mundo. A igreja é excelente, é o nosso porta-aviões, onde nós nos fortalecemos, mas depois temos que sair com ousadia, e com graça e equilíbrio, falar de Jesus. Sim, e apoiar os que falam também, não é? E apoiar... as necessidades, realmente, das organizações mais necessitadas e com projetos de trabalho. Muito obrigado. Eu ia terminar só com uma pequena palavra de oração. Eu não sei se o nosso vice-presidente ainda está connosco, o João Botelho, não ia convidá-lo, senão eu terminaria com uma palavra de oração em favor de todos os presentes e especialmente do nosso orador e da sua empresa, que muito nos animou e estimulou esta noite. Senhor, nosso Deus eterno Pai, estamos gratos por este tempo que nos deste, Senhor, em que o teu servo explicitou, Senhor, de forma tão clara e eloquente, como tu estás operando na sua vida e com os seus colaboradores. Nós temos uma bênção especial para ele, para que continues a dar discernimento, bênção e sucesso à Permanente e também à sua esposa, que a animes e fortaleças, e guardes as suas 2 meninas. Santo Deus, também vem ser com cada uma das famílias aqui representadas neste encontro e que nós possamos, Senhor, conseguir implementar dinâmicas como esta que promovem
a glória do teu nome e, sobretudo, e também o alcance de almas que vivem sem esperança. Por isso, fica connosco nesta noite e leva-nos na tua paz. Pedimos estas ricas bênçãos em nome de Jesus, agora e sempre. Amém.